Olá, boa noite. O Câmara Debate de hoje fala sobre estresse. Quem nunca se irritou durante um congestionamento no trânsito ou a demora na fila do banco? Mas até que ponto conseguimos controlar nossas emoções para que situações como essas não se transformem em algo prejudicial para nós e para os que nos cercam? Como saber a hora de pedir ajuda antes que algo pior aconteça? Quem debate esse assunto com a gente é a psicóloga Laís Loureiro. O Câmara Debate está no ar. Doutora Laís, muito boa noite para a senhora. Bem-vinda ao Câmara Debate. Boa noite, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Fala de estresse, doutor. Eu acredito que o estresse seja uma defesa natural do nosso organismo, que quer dizer a gente que tem algo fora da normalidade. Mas quando perceber que isso está se tornando negativo para a gente? Veja bem, o estresse ele é considerado uma reação normal e fisiológica, comportamental, orgânica e até emocional para todos os indivíduos, mas ele é considerado negativo quando o indivíduo passa por situações adaptativas, que são consideradas eventos externos, estressores ou eventos também negativos. Então, quando esses eventos provocam reações como irritabilidade, por exemplo, falta de concentração, intolerância, e são eventos recorrentes que o indivíduo, como o trânsito que você mencionou, ele tem que estar todo dia persistindo, passando pela mesma situação. Então, esses eventos, o indivíduo pode começar a perceber que ele provavelmente vai desencadear um estresse. Além dessas causas mais óbvias, um trânsito, fila de banco, excesso de trabalho, há situações que não deveriam ser estressantes, mas passam a ser, como uma mudança de cidade ou a chegada de um filho na família, por exemplo. Perfeitamente. O estresse, ele tanto é positivo como negativo. Então, positivo seriam situações que provocassem até felicidade, como um novo emprego, você mudar para uma nova cidade, um casamento, assumir um novo cargo, assim como situações consideradas negativas, a morte de um ente querido, por exemplo, né, você ser demitido bruscamente, né, uma briga de trânsito, você bater o carro, chegar atrasado. E como é que a gente percebe que esse estresse está saindo da normalidade? Exatamente o que você disse. Quando ele começar a provocar prejuízos na normalidade, na vida cotidiana do indivíduo, quando aquilo começar a favorecer prejuízos, né, a pessoa começa a se cobrar demais, começa a estar extremamente irritado, com comportamentos intolerantes, impacientes, né, começa a sentir uma certa fadiga. Então, esses já são alguns sintomas que o indivíduo pode perceber para começar a procurar ajuda. O estresse já é considerado doença pela medicina? É um impasse, né? Na verdade, ficamos naquela, né? São tantos sintomas negativos, leva ao adoecimento, mas ainda não é considerado como doença, né? A Organização Mundial de Saúde ele quer considerar, acho que pelos próximos tempos e anos, com certeza vai acabar considerando o estresse como uma doença, sim, uma patologia, sim. Agora a gente já pode relacionar ele a outras doenças e doenças graves até? Com certeza. O estresse ele pode ser considerado tanto como sintomas de algumas doenças, como depressão, ansiedade, assim como provocar, ou não só ser a causa específica, mas acompanhar outras doenças e acabar provocando algumas patologias, como um infarto, um aneurisma, um AVC. Doenças mais sérias. Partindo desse princípio, então, a gente pode dizer que estresse pode até chegar à morte, se for para essas doenças. Sim, ninguém morre de estresse, né? Porque estava estressado, morreu. Mas como o estresse ele provoca reações orgânicas, ele pode subir a pressão arterial e a pessoa ser uma forte candidata à hipertensão e aí, de repente, vir a ter um infarto por isso. A gente foi às ruas, doutora, nossa equipe foi às ruas saber o que se as pessoas se autodefinem como estressadas, né? Se consideram estressadas. Vamos ver. O senhor é uma pessoa estressada? Demais. Não tem um taxista que não seja estressado. Que falar que não é estressado, está mentindo. Faz parte do dia a dia. Você sai de casa, sai normal. Mas quando você chega aqui, entendeu? Você pega um trânsito aqui, um engarrafamento ali, um troço ali, você já fica estressado já. Ansiedade, entendeu? Apertando o volante, aquele troço ali, entendeu? Aí tu respira, daqui a pouco tu volta ao normal. Por causa do estresse eu tive um prejuízo grande, viu? Perdi a carteira de motorista, tive que tirar tudo de novo. O que foi que aconteceu? O cara me desafoitou no sinal do santo, eu meti o pau correr atrás dele para tomar satisfação. Aí não vi atrás, a CP estava atrás de mim, ó.
Eu perdi minha carteira de motorista, fui aprender, fui fazer tudo de novo. Aí agora estresse jamais. Valeu a lição. Valeu, a pena. A gente só aprende apanhando, como dizer a história. Essa última situação, doutora, ele assume ali que foi num momento de irritação que ele meio que perdeu o bom senso da coisa, né? O Verdade. estresse faz isso com a gente perde o bom senso. Faz, com certeza. Por exemplo, o estresse ele pode ocorrer de diversas maneiras, de maneiras até diferentes para cada indivíduo. Então, o que vai ser o X da questão é a habilidade que o ser humano tem para lidar com eventos estressores. Então, no caso dele, ele de repente podia até estar vindo atrasado ou até já estressado de uma outra situação, ou achou que foi injustiçado e perdeu a cabeça, se estressou e teve um comportamento agressivo. A gente tem a impressão que algumas pessoas desenvolvem uma capacidade melhor de lidar com situações de estresse ou de irritação. Tem gente que tem 3 expedientes e dá conta e vive num ritmo acelerado e não se importa com aquilo. Tem gente que não consegue sair da rotina um pouquinho, que está se irritando. É individual mesmo essa capacidade? Exatamente, é individual, é subjetivo, então cada pessoa vai ter sua particularidade. Então, como você disse, vai ter pessoas que vão trabalhar 3 expedientes e não vão se estressar. Pessoas que trabalham 1 ou 2 ou têm que viajar e acabam se estressando. Então, primeiramente é a maneira como aquela pessoa interpreta aquele fato, aquela situação, aquele evento. Então, como cada indivíduo interpreta de maneiras diferentes a mesma situação, então o estresse ele pode acometer algumas pessoas e outras não. Mas, particularmente, é como o indivíduo lida com aquela situação. O que é que ele interpreta? O que aquilo significa? O que é que aquilo diz sobre ele? E perceber que o estresse não vai levar a nada é um bom início para não piorar as coisas? Reconhecer que agir de uma maneira estressante ou se acometer pelo estresse não vai levar a nada, só vai levar a prejuízos, com certeza é o primeiro passo para se procurar ajuda ou até mudanças de hábitos, modificar a maneira como se pensa também. A gente pode relacionar dormir pouco a estresse? Sim, dormir pouco pode ocasionar estresse, sim, em algumas pessoas, né? Sintomas de estresse, né? Por exemplo, o estresse também ele pode alterar o sono. A pessoa pode ter uma inquietude e não conseguir dormir direito, porque aí já associa uma certa ansiedade. Ou o contrário, uma pessoa que precisa, sente a necessidade física, orgânica, de dormir no mínimo 6, 8 horas e de repente está passando por uma fase que aquilo é impedido, aquela pessoa pode começar a desenvolver o estresse. Por quê? Porque ela vai começar a vivenciar várias vezes aquela mesma situação. Situações no trabalho que a gente se depara que traz um estresse, uma pessoa está estressada, ela acaba de certa forma propagando aquele estresse, né? Tinham pessoas ao redor dela que estavam bem, mas dependendo dela, é de alguma maneira contagioso, ainda que não seja biologicamente contagioso? É e não é, porque como é subjetivo, possa ter que tenha pessoas que trabalhem do seu lado, que seja extremamente estressante, mas que não vai te influenciar. Mas com certeza atrapalha o rendimento do grupo, do ambiente de trabalho, porque aquela pessoa estressada, ela se expressa de uma maneira completamente diferente, eleva o tom de voz, né? É uma pessoa que geralmente quer fazer as coisas muito apressada, então acaba comprometendo os amigos, os colegas, com certeza. Pode influenciar, não vai ser com a certeza absoluta que por um ter estresse, todo mundo vai ter, mas com certeza pode influenciar. E tem um jeito melhor de lidar com essa pessoa que entrou na redação, por exemplo, para eu tomar como exemplo aqui a TV, entrou na redação estressada, tem um jeito melhor da gente lidar com aquela pessoa, até para ajudá-la e não prejudicar a gente mesmo? Tem, você pode orientá-la a se acalmar, respirar, né, chegar um pouco antes de suas atividades, tentar não chegar tão em cima da hora, né, procurar ver que as coisas não são tão sérias, não levar a vida tão a sério. Então, seria mais conversar para tranquilizar aquela pessoa. Uma outra situação, doutora, tem gente que sofre por antecedência de alguma coisa, isso leva a estresse Com também? certeza. As pessoas que sofrem de ansiedade, que são aquelas pessoas extremamente preocupadas com o amanhã, com o daqui a pouco, com o futuro, elas acabam desenvolvendo sintomas de estresse. Porque são pessoas que geralmente se cobram muito, criam grandes expectativas e acabam se estressando porque nem sempre as coisas vão acontecer como elas estão esperando. E não acontecendo como elas esperaram, pode gerar um estresse após aquele dia que ela tanto esperou,
evento que ela tanto esperou e isso se reverter ainda de maneira pior? Sim, existem algumas pessoas que têm uma inabilidade de lidar com fatos que não saem exatamente como elas esperam, como elas gostariam. E aí são aquelas pessoas mais explosivas e acabam tendo comportamentos agressivos, verbais, né? Então acaba que essas pessoas elas são mais propícias a desenvolver um estresse. Então, ocasionando em uma situação não sair como a pessoa esperou, ela pode com certeza se frustrar e ou ter uma reação de choro intenso ou até desenvolver o próprio estresse. A senhora falou aí, às vezes desenvolve um comportamento agressivo. Essa irritação, essa agressividade, ela geralmente vem colada com estresse de quem está estressado? Quando é um estresse negativo, que a pessoa está passando por uma situação de adaptação, ou seja, o organismo também está passando por uma adaptação, naturalmente o organismo desenvolve várias substâncias químicas que vai levar a uma irritabilidade, a própria ansiedade, e aí vão aparecer o adoecimento físico, né, como a fadiga, dor muscular, porque, como o rapaz disse na entrevista, né, ele fica muito tenso, aperta lá o volante, então aquilo como daqui a pouco vai dar uma dor no pulso, vai dar dor aqui no ombro, né, então ele vai desencadeando várias outras patologias, vários outros problemas. Esse taxista que a senhora citou, ele diz assim, não, mas eu respiro por uns segundos e depois normalizo. É o primeiro passo pra gente? É uma técnica infalível, respirar, mas claro, se concentrar na respiração. Geralmente as pessoas dizem, conta de 1 até 10, mas não adianta contar da boca para fora, né? Você tem que pensar no número, conta de trás para frente, então, que não é tão habitual, né? Como ele disse, respirar, porque a respiração, principalmente a diafragmática, ela reduz até 70% da ansiedade e, consequentemente, do estresse, da irritabilidade, da impaciência. Há pessoas que buscam fugas para esse estresse. Ou se entopem de chocolate, de café, às vezes de bebida alcoólica. Essas fugas podem ter um resultado negativo também? Sim, se essas fugas forem consideradas negativas, como você disse, exagerar na alimentação, começar a introduzir álcool, que é considerado uma droga, né? Ou fumar demais, então com certeza esse comportamento vai trazer prejuízos para a vida do indivíduo. Vida pessoal, vida social, vida familiar. Tem pessoas que são estressadas e acabam se envolvendo com jogos, se viciando, se tornando dependentes de jogos, né? Então, se for uma fuga negativa, sim. Mas se for uma fuga positiva, como fazer um esporte, não trabalhar naquele dia, procurar fazer uma viagem com a família, conhecer um novo lugar, escutar uma música, não. Isso até ajuda a pessoa. Qual é o momento de procurar um profissional, de perceber que a coisa não está dentro do normal mais? Geralmente, as pessoas têm uma dificuldade de assumir que estão estressadas, de dizer, realmente eu estou estressado. Então, geralmente é o parceiro que vai perceber, é um filho que vai perceber, são os colegas do trabalho. Então, quando o pessoal começar a comentar, ou você perceber que aquilo já está provocando um comprometimento na sua vida, de não conseguir se concentrar, problema de memória, né? De você estar se cobrando demais, ou seja, você já não está bem, não está se sentindo bem, o bem-estar já não existe mais, já é o momento ideal para a pessoa procurar uma ajuda. Ok, a gente dá uma pausa rápida aqui na conversa, doutora Laís. Intervalo rápido e na sequência continuamos então o nosso debate sobre estresse com a psicóloga Laís Loureiro. Até já! Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. Uma pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. Uma pessoa querida, tu é demais. Quero cantando mostrar a tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O Sanhauá ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro do parque e no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartão postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais. Sempre estão cheios de belos sobrados, tão conservados como não existe igual. Original, bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central.
Fiz uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho, um grande orgulho para a nossa capital. Tuas casas nas belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo canto das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu Archeira, flor do campo, teu verde encanta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. O Câmara Debate está de volta e hoje nosso assunto é o estresse. Nossa convidada é a psicóloga Laís Loureiro. Doutora Laís, semana passada a gente acompanhou até nos telejornais uma situação na cidade de Bahia de uma discussão de trânsito que terminou em morte, né? Houve um motorista de ônibus e um carro menor, teve uma discussão ali, uma colisão talvez, e o motorista desse ônibus estava armado e acabou matando um passageiro que vinha no carro. Tudo bem que a gente não conhece aqui quem era exatamente esse motorista de ônibus, se tinha algum transtorno, mas foi uma situação de estresse, houve uma discussão ali. A gente pode dizer que o estresse potencializa talvez uma vontade de vingança ou uma vontade de reagir mesmo a uma situação como no trânsito, né? Isso. O estresse, como ele é um sentimento até comum, normal para o indivíduo, exatamente em uma fase de adaptação, num caso como esse, entendendo a adaptação como reação, é muito provável que, lógico, se ele é um motorista de ônibus, é uma atividade de grande responsabilidade, ele enfrenta trânsito diariamente, ou seja, uma atividade repetitiva, é provável, lógico, como você disse, não conhecemos, não sabemos de certo o que aconteceu, mas é provável que ele realmente tivesse estressado, uma atitude de estresse ali naquele momento e tivesse tido um impulso de reação a ponto de cometer a fatalidade. Por parte agora da família que perdeu esse cidadão, né, esse senhor. Que estresse que passa uma família como essa? A gente lembra o filho, passou nos telejornais, ele falando que o pai morreu nos braços dele, né? Uma situação bastante complicada. Por parte da família, qual tipo de situação agora? No caso do filho, que vivenciou de mais proximidade do fato, participou praticamente do fato, ele poderia desenvolver uma resposta aguda ao estresse, que dura horas, dias, né? Esse choro intenso, essa revolta, ou até o próprio isolamento social, querer ficar mais quieto na dele, mas isso duraria dias, no máximo uma semana. Isso vindo a durar mais tempo, com no mínimo 4 semanas, ou seja, um mês e meio, poderíamos pensar na possibilidade de um estresse pós-traumático, mas na condição de que no dia a dia dele, ele viesse a relembrar, pensar e relembrar do fato, da fatalidade que aconteceu e experimentar fisiologicamente a mesma dor, o mesmo medo do momento da fatalidade, do momento do acidente, do crime, enfim. Então, ele vindo a relembrar do fato estressante e sentindo fisiologicamente aqueles mesmos sintomas da hora do crime, da hora da situação, ele pode então estar desenvolvendo um estresse pós-traumático. A família como um todo poderia sim passar por uma fase de estresse, mas também muito curta, porque dias depois, semanas depois, a rotina volta e as pessoas acabam desenvolvendo uma adaptação àquela nova realidade. Em casos que persistem ainda por semanas ou por meses, como essas pessoas devem procurar ajuda?
tanto para o estresse como para o estresse pós-traumático, as pessoas deveriam procurar ajuda psicológica de imediato para evitar que esses sintomas eles se prolonguem por mais de 6 meses e até desenvolvam outras patologias, como a depressão ou até a ansiedade também. Ok, a gente tem mais participação do pessoal nas ruas. Vamos ver o que as pessoas falam sobre estresse. A gente vê diariamente, né? Pessoas que não respeitam, xingam você. De repente você vai na frente, ele não dá sinalização nem para a esquerda nem para a direita. Se você não for prudente, você se machuca. A gente fica estressado, mas eu tenho aprendido a me controlar. Porque a tendência é você sair xingando todo mundo, sair brigando, mas isso não vai levar a pessoa a fazer nada, a nada. Você só vai ficar piorar a situação, então é melhor você se controlar o máximo possível. Chega a velhice, a pessoa espera ter uma velhice tranquila. Aí vem o estresse, vem o dia a dia, os problemas do dia a dia. Só eu para resolver as coisas, tudo dentro de casa. O esposo é doente também, tem que resolver os problemas dele. O trânsito está uma loucura, pelo amor de Deus. Estressa mais ainda, principalmente o meu ônibus. Que eu chego a esperar mais de 1 hora, contado, mais de 60 minutos. Hoje em dia, pegar ônibus estressa. Estressa muito. Tento manter a calma, porque não tem outro jeito não. Tem que procurar manter a calma. É cada um com seus motivos, né, Isso. doutora? Mas cada um de nós tem alguma coisa no dia a dia que leva a uma situação dessa. Exatamente. Como ela bem mencionou, ela cuida de um esposo doente, né? Pega um ônibus, espera mais de 1 hora para pegar um ônibus. Chegou na terceira idade, né? Que já na terceira idade, infelizmente, existem poucas expectativas do que fazer da vida, né? Não tem mais trabalho, talvez não tenha ainda uma atividade de lazer. Então, é uma rotina intensa que se repete, né? Embora não seja uma rotina de trabalho, mas é uma rotina de trabalho doméstico e que isso, com certeza, pode acometer o estresse nessa senhora. E remetendo ao trânsito ainda, o trânsito parece ser um momento em que a gente junta vários estresses do dia. Isso. Porque você está atrasado para algum compromisso, você vem já de um trabalho o dia Pressa. inteiro, tem uma encomenda para pegar ali e você não consegue andar 1 metro para frente. Quer dizer, é talvez o momento que a gente mais para pensar nas situações, um momento de grande estresse, seja o trânsito mesmo? Eu diria que é um momento mais comum que todo mundo passa no cotidiano. Como todo mundo tem que sair de casa, então todo mundo enfrenta o trânsito e aí volta para aquela questão de que cada um vai lidar de uma maneira totalmente diferente, mas como o estresse ele é acometido por eventos externos, então é uma grande probabilidade do trânsito ser considerado um evento estressor para a grande população. E como amenizar, a gente tentar amenizar? Também é individual isso? Se é música que me faz bem, eu vou botar música. Sim, como você falou das fugas, as estratégias para amenizar o estresse são individuais, mas existem 3 principais, que seria você identificar o evento estressor e conseguir tentar se afastar daquele evento ou eliminar aquele evento, e também a maneira como você reage frente a esse evento, que também seria particular, mas se você, como o rapaz disse na reportagem, eu procuro pensar e vejo que isso não vai levar a nada, então eu nem reajo com agressividade, não vou bater boca, não vou discutir. Então, isso é uma maneira de pensar que, se eu sei que o trânsito é estressante e que diariamente eu vou enfrentar ele, por que me estressar? Né? Por que esperar que o trânsito ande? Por que esperar que eu vou chegar a tempo se eu sair atrasado? Então, é mudar a maneira como se pensa em relação a isso, identificar o evento estressor e tentar amenizar, ou afastar, ou eliminar de uma vez. Isso seria o caminho da prevenção também? Você já saber o que te estressa e não deixar aquilo acontecer? Sim. Se você é um indivíduo que se autoconhece, se autoanalisa e percebe que tem situações que te provocam mais estresse, por exemplo, a impontualidade. Tem pessoas que não têm habilidade de lidar com a impontualidade alheia. Então, se você já sabe que aquilo vai lhe provocar um estresse, procure estratégias em relação a isso. O que fazer, uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de se comportar, que vai lhe proporcionar um bem-estar. Há profissões mais estressantes, doutora? Sim. É uma muito conhecida, o controlador de voo, né, médicos, jornalistas também, mas eu diria que não é uma única profissão específica, mas é a maneira como o indivíduo se cobra frente àquela profissão e também o que aquela profissão proporciona para aquele indivíduo. Né? O controlador de voo é uma responsabilidade extrema, tem que ter erro zero,
né? O médico também, porque lida com a vida ali, ele não pode errar absolutamente nada. Então, isso provoca uma cobrança interna maior, uma cobrança externa maior e, consequentemente, pode fazer com que o indivíduo desenvolva os sintomas do estresse. É preciso saber se adaptar à profissão ou cair fora dela num determinado momento. Eu fico pensando no controlador de voo, por exemplo, né? É necessário que todo indivíduo, como é uma fase de adaptação normal, as pessoas poderiam procurar maneiras de como se adaptar. Não conseguindo, mesmo, aí eu diria procurar uma ajuda psicológica, com um tratamento onde se buscam estratégias para lidar com aquela situação difícil. E na última das hipóteses seria você abandonar realmente o trabalho, já que você não se identifica, embora tenha a recompensa financeira, mas você está tendo uma recompensa financeira, mas está perdendo o bem-estar. Então, a longo prazo, essa recompensa financeira vai custar um preço muito alto para a vida daquela pessoa e dos familiares. E qual é a recomendação para quem precisa se cuidar desse estresse? Há tratamentos específicos ou é individual que precisa ser avaliado? Sim. O tratamento seria comum para todos, que seria procurar uma ajuda psicológica com um profissional da psicologia ou até medicamentoso, mas lembrando que não existe um remédio para estresse, unicamente para o estresse, seria mais um tranquilizante, um remédio para ajudar a dormir. E aí o tratamento ideal realmente para o estresse é a psicoterapia. E dependendo do nível desse estresse, chega a necessidade do uso de medicação mesmo, de comprimidos, de alguma coisa nesse sentido? Há alguns casos que possa ser que o indivíduo venha precisar realmente do tratamento medicamentoso, mas isso por um curto tempo também. Se ele conseguir complementar a medicação com a psicoterapia, é provável que ele deixe a medicação, receba a alta da terapia e tenha uma vida com um bem-estar prolongado. Lógico também que, por exemplo, vou ter que fazer terapia para trabalhar o estresse, para tratar o estresse. Uma pessoa que não tem condições e não tem condições também de procurar os meios públicos, ele pode procurar, como você disse, escutar uma música, estratégias que estão ali ao seu alcance. Faltar o dia de trabalho, né, procurar alguma atividade que proporcione prazer, mas que aquela atividade não seja ponto de cobrança, por exemplo, academia. Mas se aquela academia ela vira uma cobrança, eu tenho que treinar hoje, tenho que treinar a tal hora, ou tantos minutos, então aquilo já é uma cobrança. Um novo estresse. Um novo estresse. Então, quanto menos cobrança e menos competitividade, melhor. Criança pode ter estresse, doutora? Os pais que estão assistindo a gente agora, pode ter alguma situação que a criança está até adoecendo por conta de uma situação estressante? Sim, com certeza. As crianças são acometidas pelo estresse quando mudam de casa, quando vão para uma nova escola, quando muda de babá, quando os pais são estressados, ou quando esses pais cobram muito dessa criança, ou quando essa criança está exacerbada de atividades escolares e extraescolares, né? E também, principalmente, aquelas crianças que são vítimas de bullying, elas podem com certeza desenvolver estresse. Também precisam desse acompanhamento profissional. É importante, é primordial. Uma outra situação, doutora Laís, cidades inteiras que acontece alguma tragédia, e aí eu relembro a cidade de Santa Maria, né, no sul do país, há acho que 2 anos mais ou menos, mais de 200 mortos numa boate, uma cidade inteira atingida, todo mundo tinha um parente ou um amigo, conhecia alguém morto ali. Ou até mesmo cidades inundadas no Nordeste, nos últimos anos a gente teve esses casos. Uma população inteira passa por uma grande situação de estresse. Como é que deve ser a orientação para tocar a vida para frente mesmo? As pessoas podem se reunir para uma ajudar a outra, né? Os familiares, os amigos, os conhecidos, os parentes, eles podem se reunir para um começar a ajudar o outro, na questão do amparo mesmo, emocional, no caso específico desse que você está se referindo. Mas, com certeza, procurar terapias de grupo, terapias individuais, psicoterapias e terapias como trabalhar com um órgão social, um voluntariado, ocupar a cabeça, tentar sair daquele evento que provocou toda aquela fatalidade e provoca novas lembranças a respeito daquilo. Então, é tentar se inserir em terapias de grupo ou terapias individuais. Ok, doutora Laís, muito obrigado por sua presença aqui hoje, por esclarecer a gente esse assunto. Eu que agradeço, foi muito bom participar, contem comigo para uma próxima de repente. Sem dúvida, muito obrigado. Obrigada. Câmara Debate de hoje termina aqui, obrigado pela companhia e nos vemos novamente amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Uma boa noite para você, uma ótima terça-feira e até amanhã.